Quarta-feira, 8 de novembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Paraná anuncia obras de novo contorno viário. Governador assinou acordo com o Cevale e Prefeitura de Palotina para as melhorias na região. Brasil registra alta no volume de vendas no comércio varejista. Crescimento de setembro foi de 0,6%. Queda na produção mundial de vinho. Fabricação alcançou o nível mais baixo em 60 anos. Outubro foi o mais quente da história e 2023 registra 5 recordes mensais de elevação na temperatura. No comentário político, Tiago Pereira fala sobre a aprovação do texto da reforma tributária, que tem mais de 800 emendas. E você vai ver ainda, escolhido o tribunal que irá julgar o caso Maradona. Corte é composta por 2 juízes e um terceiro ainda será nomeado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, assinou nesta última terça-feira um convênio com a cooperativa Cevale e a Prefeitura de Palotina, no oeste paranaense, para a construção do novo contorno viário na cidade. O investimento na obra será de R$ 147 milhões. A obra irá trazer mais segurança viária à cidade e aos municípios do entorno, pois desviará o fluxo de caminhões do centro de Palotina, agilizando o transporte de cargas do oeste do estado. O projeto prevê que até 2030, mais de 5.500 caminhões passem pelos mais de 15 quilômetros do contorno diariamente. O Paraná quer ser essa referência na produção de alimentos, mas não apenas na produção de alimentos, gerando e plantando e colhendo grãos, mas é industrializando tudo aquilo que nós produzimos. E a Cevale, que é uma das maiores cooperativas do mundo, ela faz isso e tem puxado toda essa necessidade e essa modernização das cooperativas, que é essa industrialização. Hoje a Cevale é uma referência no abate de frango, de peixe, agora vindo com uma esmagadora de soja, que é a mais moderna da América do Sul. Então tudo isso ajuda a ter valor agregado. E, além disso, muito emprego, porque só a colheita ela dá emprego, mas a indústria ajuda a dar mais emprego ainda. E, claro, automaticamente mexe na roda gigante da economia, porque esse trabalhador que está na indústria vai gastar o dinheiro no comércio e aí tudo acaba acontecendo. O convênio prevê que a obra seja conduzida pela cooperativa, o que dá mais celeridade ao empreendimento, com o abatimento de impostos proporcionais ao investimento feito pela Cevale. O governo estadual, por sua vez, vai realizar as desapropriações necessárias para a obra. Olha, nós não tínhamos esmagadora, então nós dependíamos de terceiros faziam isso para nós. A gente só tem a agradecer eles porque foram fornecedores durante esses anos aí do farelo de soja. Só que agora nós vamos passar a produzir, então analise, se nós só economizar o frete de buscar o produto a 250, 300 km de distância, todo santo dia, milhares e milhares de toneladas que vêm, olha quanto dá isso já da economia. E quem vai ganhar com isso é a comunidade. Vai ganhar o produtor, vai ganhar os associados de uma forma geral, e a própria comunidade, como eu falei. O projeto inclui pistas de trânsito rápido, rotatórias e conexões nas saídas de Palotina para Assis Chateaubriand e Terra Roxa pela PR 364 e para Umuarama pela PR 182. E aí tem um movimento junto também com as outras cadeias, que é o leite e todos os outros derivados. Então, o agricultor hoje, pequeno e médio, ele vive muito bem na sua propriedade em função de ter garantia da produção e da venda também. E nós também temos a maior dificuldade nossa aqui, é emprego. Nossa empregabilidade aqui, sempre recorde, trazendo mais de 3 mil pessoas de fora para trabalhar em Palotina. Isso é uma coisa que estamos vendo com o governo do estado, com a Cevale, para construirmos casa e trazer um pessoal para trabalhar, inclusive com uma ideia de buscar o pessoal em cidades grandes que foram para lá como agricultores ou pequenos agricultores e não estão se dando bem, trazendo de novo para o interior, trabalhando no agronegócio. O novo contorno vai atender também o aumento na movimentação de caminhões do município com a entrada em funcionamento da nova esmagadora de soja da Cevale.
O empreendimento da cooperativa recebeu investimento de R$1 bilhão e tem capacidade de processamento de 60 mil sacas de soja por dia, produzindo farelo e óleo para as indústrias de rações da Cevale. A estrutura ocupa 12 hectares do complexo industrial da cooperativa no município de Palotina. É um processo inteligente de fomentar a agroindústria para agregar valor à nossa economia. Esse é um tema muito caro a nós paranaenses, que somos grandes produtores de grãos, mas também grandes produtores de proteína animal, que usa o milho e a soja como insumo fundamental na criação dos animais. Só que nós continuamos ainda exportando montanhas de soja em grão e milho em grão barato para o mundo, e também farelo de soja. Só para dar uma ideia, uma dimensão, esse ano são 95 milhões de toneladas de soja em grão, 21 milhões de toneladas de farelo de soja, 52, 53 milhões de toneladas de milho em grão, barato demais. A decisão que a Cevale tomou de fazer uma mega indústria a mais moderna do Brasil, que vai 3 mil toneladas de soja por dia vai ser processada aqui, tem essa visão. Produzir o próprio insumo, já que usa bastante na produção de peixe, na produção de leite, de porco, de frango, mas também ser um jogador no mercado internacional a partir do óleo e do farelo. A produção mundial de vinho caiu para o nível mais baixo em 60 anos, devido a uma sucessão de geadas, secas e chuvas. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho no Brasil, houve queda de 30% e no Uruguai, 34%. Quedas significativas foram registradas na América do Sul e na Espanha. Segundo as primeiras estimativas da Organização Internacional, em 2023, o volume mundial caiu 7% em relação ao ano anterior. A França manteve a produção estável e voltou a ser a maior produtora global em volume, à frente da Itália, onde a produção caiu 12%. Todos os grandes fabricantes sul-americanos registraram uma queda significativa na produção em relação a 2022. No Chile, maior produtor do hemisfério sul, o volume foi 20% menor do que no ano anterior. A safra foi gravemente afetada por incêndios florestais e secas. Também afetada por distúrbios e tempestades de granizo, a produção na Argentina teve queda de 23%. Isso representa um dos menores volumes registrados na história do país. No Brasil também houve queda de 30%. No vizinho Uruguai, a queda foi de 34%. O IBGE divulgou nesta quarta-feira um aumento no volume de vendas no comércio varejista no país. A alta foi de 0,6% em setembro, na comparação com agosto. O volume de vendas no comércio varejista aumentou 0,6% no país em setembro deste ano, na comparação com o mês de agosto, que registrou variação negativa de 0,1%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O varejo também apresentou alta de 3,3% na comparação com setembro do ano passado, 1,8% no acumulado deste ano e 1,7% no acumulado de 12 meses. A taxa de crescimento foi puxada por 3 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE. Móveis e eletrodomésticos, 2,1%, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 1,6%, e artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria, 0,4%. 5 atividades tiveram queda no período: combustíveis e lubrificantes, vestuário e calçados, livros e papelaria, outros artigos de uso pessoal e doméstico, menos 0,9%, e equipamentos e material para escritório. O varejo ampliado, que também considera os segmentos de materiais de construção e venda de veículos e peças, cresceu 0,2%, menos que o comércio varejista, devido às quedas de 0,9% nos veículos e 2% nos materiais de construção. O governo de Santa Catarina inaugurou nesta semana 41 novos leitos de internação no Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí. Os novos leitos estão localizados no 11º andar da torre do complexo Madre Teresa e vão atender principalmente pacientes oncológicos.
Esse é um importante investimento do governo na saúde pública de Santa Catarina. O hospital é referência na região e a ampliação da capacidade vai permitir que mais pessoas tenham acesso a um atendimento de qualidade. O aporte do governo para a construção da nova torre foi de R$ 134,6 milhões de reais. O hospital é um hospital referência, né? Hoje é o maior hospital de Santa Catarina. Nós temos 428 leitos aqui. É um hospital referência, né? Pelo trabalho que as irmãs fazem aqui. Elas fazem um trabalho dedicado e a Secretaria da Saúde tem dado respaldo a isso. Nós vamos continuar investindo aqui para deixar cada vez melhor atendimento de todos os segmentos da saúde. Além dos 41 novos leitos de internação, o Complexo Madre Teresa também contará com urgência e emergência, centro de diagnóstico por imagem, ambulatório, banco de leite, 20 leitos de UTI adulto e 10 de UTI neonatal, além de 10 leitos de unidade de cuidados intensivos, 12 salas cirúrgicas, sendo 3 obstétricas, central de materiais esterilizados e unidade de alta complexidade oncológica. Desses 428 leitos, 93% do atendimento é dedicado ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E nós, passando para 428 leitos, nós nos tornamos o maior hospital do estado de Santa Catarina. Então, essa data é muito significativa também para nós, enquanto instituição, e acredito que para todo o estado, né? Essa é uma notícia muito positiva para moradores de Itajaí e região. O hospital é um importante centro de atendimento de saúde e a ampliação da capacidade vai contribuir para melhorar ainda mais o atendimento à população. O hospital e a irmã Simone, junto com a equipe, cuidaram de fazer toda a revisão do sistema de ar-condicionado, que foi que atrasou então a abertura desses andares. Está previsto agora já para dezembro mais um andar de internamento e o centro diagnóstico por imagens, ainda neste ano. E gradativamente, janeiro e fevereiro, os demais andares, porque tem toda uma preparação da equipe que vai trabalhar também, né? Tem toda uma organização dos profissionais da enfermagem e demais profissionais, porque não é só chegar e atender o paciente, tem que conhecer a rotina da casa e tem que ser preparados. Quando nós assumimos o governo, tínhamos 105 mil pessoas na fila sofrendo e agora, graças a Deus, com a ajuda dos hospitais filantrópicos, das organizações sociais, dos hospitais públicos, nós já conseguimos operar 100 mil pessoas. Eu acho que já estamos nas 105 mil. A secretária vai ter, essa semana, ela vai ter que nos dizer se já chegou, se já zeramos os 5 mil antigos, porque os novos a gente deu conta. Esse momento para a gente foi muito importante, porque o governador Jorginho assumindo, juntamente com a secretária Carmen, eles têm esse olhar que eu acho um olhar muito importante, que é colocar para funcionar as estruturas já existentes. Porque às vezes o político entra com aquela concepção, vou construir coisas novas e acaba não olhando para aquilo que já existe na região e que precisa operar, que precisa entrar em operação. Então esse olhar é um olhar assim de muita sabedoria, muito importante para a gente. Esse apoio do governador, esse apoio da secretária Carmen. Nós estamos muito contentes, né, de poder abrir esse andar. Queremos em breve abrir o CDI já no mês que vem, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem. Ali nós temos uma ressonância, que é um serviço que falta para o hospital e para toda a região. Depois, na sequência, o nosso plano é abrir a estrutura nova do pronto-socorro para poder também atender melhor os pacientes. E assim nós vamos. Se Deus quiser, até o final de 2024, isso aqui está tudo funcionando. A Assembleia Legislativa realizou nesta semana um ato parlamentar solene em comemoração aos 110 anos do escotismo catarinense. Foram homenageados mais de 20 dirigentes de entidades ligadas ao movimento escotista. A iniciativa foi do deputado Maurício Scudlark, primeiro vice-presidente do Parlamento catarinense. Há 9 anos, ele assinou o Pacto Escoteiro, que propõe aos políticos a adoção de uma linha de trabalho de acordo com os preceitos do escotismo. O deputado também ajuda o movimento com repasse de recursos. Nós temos emendas destinadas a municípios que vão investir em apoiar o movimento escoteiro. Então, por tudo isso, a gente entendeu que tinha que homenagear aqueles que estão conduzindo esse trabalho no Estado e valorizar, levantar
essa bandeira que é tão importante para Santa Catarina. O movimento escoteiro chegou ao Brasil em 1910 por meio de oficiais da Marinha Brasileira e se instalou em Santa Catarina 3 anos depois, em 1913. O escotismo tem mais de 150 mil adeptos no país. Com o famoso lema Sempre Alerta, a proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra por meio da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o integrante desenvolva qualidades como a fraternidade, a responsabilidade e a disciplina. Santa Catarina conta com 12 mil escoteiros entre jovens e adultos. E representa uma formação de coeducação para os jovens, que tem um propósito de oferecer a uma sociedade mais justa, onde as crianças, através de atividades práticas, com o meio ambiente, com socialização, com educação não formal, constrói um caráter formativo, buscando oferecer ao país, né, no caso aqui o Brasil, pessoas com um caráter ilibado, que buscam melhorar esse mundo ao qual nós estamos vivendo hoje. Não é à toa que a gente encontra muito nessa caminhada onde a gente vai, profissionais liberais, autoridades, políticos, profissionais também de chão de fábrica, enfim, de diversas funções, e todas têm a sua atribuição, mas que foram escoteiros. Isso é muito legal. E viver o escotismo, a gente sempre fala que o escotismo não é uma roupagem que se usa aos sábados à tarde, não é o nosso uniforme que nos identifica. Ser escoteiro é tu vivenciar no dia a dia os valores, né, que é a nossa promessa escoteira. E com certeza os jovens, os adultos de ontem e de hoje são os que fazem da nossa querida Santa Catarina um estado melhor. Durante a solenidade, dirigentes do movimento também destacaram a importância desta homenagem feita pela Assembleia Legislativa. Significa que a gente está desenvolvendo um bom trabalho junto à sociedade, e o reconhecimento da Aresc para nós é muito importante, principalmente para os grupos escoteiros que aqui estão e aos jovens com qual a gente está coeducando. É muito importante pela valorização que se dá a uma entidade que vem centenária, né, buscando trabalhar com o jovem, tornar esse jovem mais responsável na formação dele e principalmente trabalhar o voluntariado, né, que é os adultos, que também a gente acaba trazendo uma formação para o adulto também. Mais um ex-prefeito detido na Operação Mensageiro foi solto. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça libertou Luiz Carlos Tamanini, de Corupá, no norte catarinense. A prisão foi substituída por medidas cautelares, proibição de acesso ao prédio da Prefeitura e também de entrar em contato com outros investigados e testemunhas. A operação, deflagrada em dezembro do ano passado, prendeu 16 prefeitos. Segundo o Ministério Público, a suspeita é que os gestores tenham favorecido o grupo Serrana, atual Versa, em contratos ligados ao saneamento e coleta de lixo nesses municípios catarinenses. O ano de 2023 teve o mês de outubro mais quente da história. A média em todo o planeta foi 0,4 grau maior que o recorde anterior de outubro, no ano de 2019. O mês passado foi o outubro mais quente já registrado no planeta, prolongando uma série de 5 recordes mensais consecutivos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos, que prevê que 2023 será o ano mais quente da história. Os novos dados, que na prática são traduzidos em secas e fome, incêndios devastadores ou furacões mais intensos, reforçam os alertas dos cientistas antes da reunião da Cúpula do Clima COP28 da ONU em Dubai, que começa no fim do mês. O Copérnicos já consegue afirmar que 2023 será o ano mais quente já registrado. No mês passado, com média de 15,38 graus, na superfície do planeta, o resultado superou em 0,4 graus o recorde anterior de outubro de 2019. A anomalia é considerada excepcional para as temperaturas mundiais. Desde janeiro, a temperatura média do planeta é a mais quente já registrada para os primeiros 10 meses do ano. Mais do que nunca, 2023 se aproxima do limite emblemático de 1,5 graus a mais estabelecido pelo Acordo de Paris. A COP28 deve apresentar a primeira avaliação oficial desde a adoção da meta e, se possível, as primeiras medidas de correção.
A Organização Meteorológica Mundial previu que o limite deve ser superado pela primeira vez no período de 12 meses nos próximos 5 anos. Atualmente, os cientistas consideram que o aquecimento está na faixa de 1,2 graus a mais na comparação com a era pré-industrial. E você vai ver a seguir. Na Argentina, definido o tribunal que irá investigar a morte de Maradona. Estados Unidos e México se unem contra o fentanil, punindo o grupo de narcotraficantes. E no comentário político, Tiago Pereira fala sobre a reforma tributária. Texto da proposta é aprovado em comissão e deve ir à votação. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão, tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Banana branca só R$ 2,79 o quilo pelo Clube K. Cebola cabeça apenas R$ 3,99 o quilo no Clube K. Capa do colchão mole inteiro a vácuo a partir de R$ 18,99 o quilo. Farinha de trigo Nordeste 5 quilos R$ 13,49 no Clube K. Lava roupas brilhante limpeza total sachê 2,4 kg só R$ 21,99. Melhor preço é no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta. O direito ao aborto foi incluído na Constituição do Estado americano de Ohio. A votação é um termômetro para as eleições presidenciais do próximo ano, que divide os Estados Unidos entre democratas e republicanos. Os eleitores de Ohio aprovaram nesta terça-feira a inclusão do direito ao aborto na Constituição do Estado, que é governado pelos republicanos. Segundo as projeções da imprensa americana, esta é uma vitória contundente para os democratas do presidente Joe Biden em um ano das eleições presidenciais. Segundo a projeção do jornal The New York Times, o sim para incluir uma emenda na Constituição estadual que garante o direito a tomar e executar as próprias decisões reprodutivas recebeu 55% dos votos. A notícia foi muito celebrada por ativistas. Já a coalizão anti-aborto afirmou que os integrantes estão com o coração partido com o resultado. Ohio se une assim ao grupo de estados, tanto progressistas como conservadores, que votaram no ano passado sistematicamente a favor do direito à interrupção da gravidez, para surpresa dos republicanos. A votação foi acompanhada com atenção em todo o país, porque permite medir a temperatura entre os eleitores a 12 meses das eleições presidenciais. O presidente Biden, candidato à reeleição, mas que está atrás do antecessor Donald Trump nas pesquisas eleitorais, celebrou o resultado. Desde que a Suprema Corte anulou uma decisão que garantia o direito federal à interrupção da gravidez, a questão do direito ao aborto recaiu sobre os estados. Muitos restringiram ou proibiram o direito ao aborto, enquanto outros reforçaram. A Justiça Argentina designou nesta terça-feira o tribunal que vai julgar os 8 acusados pela morte de Diego Maradona. Os réus podem pegar até 25 anos de prisão. O caso foi atribuído ao Tribunal Oral em Crime de San Isidro, localizado a 20 quilômetros ao norte de Buenos Aires. A corte é composta por 2 juízes e um terceiro que ainda será nomeado.
A data de início do julgamento não está definida. Em abril, um tribunal de apelações decidiu que o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Kossakov e outros 6 acusados, todos em liberdade, seriam julgados por homicídio simples com dolo eventual e poderiam receber penas de 8 a até 25 anos de prisão. O juiz de primeira instância, Orlando Dias, validou o relatório do Ministério Público que qualificou o cuidado médico de Maradona como temerário e deficiente. Um dos maiores jogadores da história do futebol e lenda da seleção argentina, Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, enquanto estava submetido a uma internação domiciliar para se recuperar de uma cirurgia cerebral. Os Estados Unidos impuseram avaliações econômicas a 13 membros e 4 empresas do cartel mexicano de Sinaloa por tráfico de fentanil e outras drogas. O país declarou guerra ao fentanil, que foi responsável por grande parte das quase 110 mil mortes por overdose no país em 2022. O anúncio foi feito pelo Departamento do Tesouro. A ação, em colaboração com o governo do México, incluindo a Unidade de Inteligência Financeira, permitiu sancionar Juan Carlos Morgan Huerta, conhecido como Cacaio. O escritório de controle de ativos estrangeiros acusa o líder de gerenciar as operações do cartel no município de Niguelas e supervisionar o tráfico de toneladas de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil. Cacaio, que está foragido, foi acusado de narcotráfico por um tribunal dos Estados Unidos. O governo do presidente democrata Joe Biden também sancionou vários parentes do acusado. De acordo com um comunicado, cada um deles desempenhava várias atividades para a organização, como subornar autoridades, manter fontes de fornecimento de drogas, gerenciar transporte e logística, negociar acordos comerciais e lavar dinheiro. Também foram aplicadas avaliações a 4 empresas com sede no México que trabalharam para o cartel. Como resultado das avaliações, todos os bens e participações em ativos dos sancionados que estão nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos americanos ficaram bloqueados. O governo americano declarou guerra ao fentanil, que foi responsável por grande parte de quase 110 mil mortes por overdose no país no ano passado. Por 20 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem o texto base da reforma tributária. A aprovação ocorreu após 6 horas de deliberações e novas concessões do relator, senador Eduardo Braga. Eu acho que nós aprovamos na democracia o que foi possível. É a primeira reforma que em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. Um assunto que a gente debateu aqui na segunda-feira e se concretizou, não é isso, Tiago? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É isso mesmo. Se concretizou, é um prognóstico que a gente deu na segunda, portanto, mais emendas, inclusive, foram colocadas, mais de 800 ao todo. E a gente agora vai acompanhar, porque vai passar por votação no Senado Federal, no plenário, e vai para a Câmara. E se o andar da carruagem seguir desse tom, tudo indica que vai ser aprovada a reforma, né? Mesmo que de formas espalhadas, eu já vou determinar um pouquinho mais como é que pode ocorrer. E a gente pode ter aí um IVA, um IVA, como quiserem, mais alto do planeta, com 27,5%, podendo ser até maior, né? Esse texto aprovado acatou 36 emendas apresentadas de última hora pelos parlamentares. As sugestões aumentam o número de setores com tratamento diferenciado, ampliam o uso de cashback, que é um sistema de devolução de impostos à base de renda, e atendem a interesses de governadores do centro-oeste do país. No total, foram apresentadas 802 emendas e mais de 250 foram acatadas pelos senadores e deputados. Em declaração ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a PEC pode ser fatiada.
para possibilitar a promulgação de partes em que haja consenso entre deputados e senadores. Se isso ocorrer, minha gente, essa reforma vai, na verdade, será aí um novo manicômio tributário brasileiro. Sim, porque a promessa, não sei se vocês lembram, pelo menos é que eu me recorde, era de simplificar o processo, unificando os impostos e buscando principalmente uma base de cálculo justa ao bolso do brasileiro. Mas, na verdade, o que estamos vendo é mais do mesmo, ou seja, é mudando a regra de cobrança e, ao invés de reduzir, aumentando os impostos. As novas concessões feitas pelo relator foram consideradas pelo governo como ajustes pontuais que não alteram a espinha dorsal da PEC, a proposta de emenda, portanto, à Constituição. Vamos aguardar, então, as próximas discussões e precisamos ficar de olho, porque esse tipo de votação às pressas, em época de fim de ano, a gente já sabe no que dá, Andréia, e audiência. É verdade. Falando em Congresso, vamos agora falar de LDO, porque o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias também foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. O que falar sobre isso, hein, Tiago? Um olho no peixe, o outro no gato, né? Tem que ficar atento, porque são duas coisas ligadas. O próprio governo sinaliza que é preciso primeiro ver essa questão da reforma tributária para depois pensar no orçamento do ano que vem, mas não é bem assim que a banda toca, né? Sem alteração na meta fiscal de 2024, o relatório mantém o déficit zero, conforme a proposta original, embora o presidente Lula tenha dito que, em rede nacional inclusive, que não conseguirá manter essa meta, o que é óbvio com o inchaço da máquina pública, como a gente tem visto. Mas, na terra de faz de contas, tudo é possível. A partir de agora, para mudar a meta, o governo precisa de emenda parlamentar e articulação política, pois a aprovação depende de apoio de 171 deputados e 27 senadores. Não vai ser fácil. Os parlamentares têm até o dia 16, portanto, para apresentar emendas ao projeto. Após a reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o relator da lei, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, afirmou que o governo ficou de decidir até essa data, portanto, até o dia 16, se vai alterar a meta. Tudo indica que vai. Segundo ele, Costa revelou que o governo está esperando estudos da Fazenda, a evolução da tramitação da medida provisória das subvenções do ICMS e a conclusão da aprovação da reforma tributária para ter uma noção mais exata das receitas lá em 2024. Portanto, um empurrãozinho até a próxima semana. Mas outra decisão necessária para acompanharmos de perto. E o mercado também está acompanhando, porque está receoso com essa decisão. Portanto, tudo indica aí que o governo vai fazer alterações, é impossível você zerar o déficit com a criação de mais 2 ministérios recentemente, há pouco menos de 2 meses, sem sinalização alguma, 0,000 ponto percentual, como a gente costuma dizer, de pelo menos iniciativa do governo em reduzir a máquina pública. Pelo contrário, os gastos, Lula disse que tem que manter os gastos, o mercado receoso esperando essas duas decisões aí importantes da economia para saber se os investimentos continuam ou não. E caso tudo caminhe como o governo quer, o mercado certamente vai recuar e vai dar uma desacelerada na economia, principalmente na geração de empregos, que até o momento tem avançado. Lentamente, mas tem avançado. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, como sempre, né, Thiago? A novela da economia e da política brasileira de sempre. Eu me despeço e a gente volta a se ver na sexta-feira, né? É isso mesmo, muito obrigada e até lá. E eu também me despeço aqui, porque o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando sempre, mais notícias, mais informações, você acompanha no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.